Hoje a teus pés trazemos nossa. A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Blage. Durante a viagem de volta a Nazaré. Uma vez recebida a bênção do Pai Divino, partiram bem cedo, pois já se haviam despedido dos amigos na noite anterior. Os dois caminhavam com Jesus, entre eles após permanência de 6 a 7 anos no Egito. José mostrava extrema cautela e cuidado, conduzindo Maria e Jesus durante o percurso. Era gentil e amoroso, e sua alegria era tão grande que podia ser vista em seu rosto, brilhante e majestoso. Embora muito cedo, encontraram alguns egípcios que, mais uma vez, admiravam a extrema beleza de Maria e de Jesus. Essas pessoas comentavam a grande sorte de José por ter Maria como esposa e Jesus como filho. E que também Maria era muito afortunada pelo filho que tinha. Isso tudo agradava muito ao santo, e ele agradecia ao Senhor por ter sido eleito como pai adotivo daquela tão maravilhosa criança. Dessa forma, em grande paz e felicidade, deixaram a cidade, caminhavam louvando a Deus continuamente. José os observava permanentemente e adaptava seu ritmo de caminhar ao deles. E o grupo pequeno que formavam era admirado até mesmo pelos anjos do céu que os acompanhavam pelo caminho. O ar da manhã estava extremamente puro e agradável, e parecia mesmo que todos os elementos da natureza exultavam e festejavam o acontecimento, à sua própria maneira, pois tudo o que havia sido criado mostrava sua alegria perante o Criador. Até mesmo os pássaros os acompanhavam, cantando com grande harmonia e beleza. O santo observava esses fatos e não continha suas lágrimas, tal alegria de que estava possuído. Jesus praticava atos interiores, já descritos em outra obra, enquanto que Maria, sabedora de quem ele era, o acompanhavam, sugerindo a José que fizesse o mesmo e seguisse aquela contemplação da natureza interior. E ele assim agia com grande amor e alegria em seu espírito. Após terem caminhado por algum tempo, o santo, para que Maria e Jesus não se cansassem e pudesse repousar um pouco, ordenou uma parada de recuperação, que se repetia espaçadamente. Nessas ocasiões, sentavam-se e conversavam, como qualquer criança da idade. Jesus se cansava, tinha fome. José pedia então ao Senhor para que transferisse para ele a fome e o cansaço mostrados pelos outros. E dizia para Jesus: ó querido filho, deves pedir ao Pai Divino para que transfira para mim esse sofrimento e cansaço, porque somente eu sou pecador. Sou eu quem deve sofrer, e não tu, nem tua mãe. Vocês são inocentes e santificados. Jesus, com grande amabilidade, respondia que descera do céu para a terra para sofrer, e que passava por tudo isso para cumprir a vontade do Pai e para salvar a humanidade. E contava que tal sofrimento lhe era até agradável. E o fazia com tanta graça que José e Maria sentiam também prazer naqueles sofrimentos todos. E todas as dificuldades se tornavam simplesmente suportáveis. Após repousarem por algum tempo, retomavam sua caminhada. Jesus, ao ver José cansado novamente, lhe falava sobre as perfeições das obras divinas. Pregações essas muito apreciadas por Maria e José, que não mais então sentiam os incômodos da fadiga. Caminhavam absorvidos, ouvindo com atenção e até mesmo alegres em seus espíritos. Faziam assim longos percursos, sem disso se aperceberem. Para José, era conhecida a estrada para Jerusalém. Todavia, não se preocupou em perguntar a direção porque, em companhia de Jesus, não poderia errar. De fato, ele os guiava na direção correta,
paravam frequentemente para repouso, e Jesus aproveitava essas ocasiões para fazer com que admirassem a beleza dos campos e a imensidão do céu, dizendo: observai como o meu Pai divino criou essas coisas todas em grande ordem e com infinita sabedoria. E falava dessa ordem e sabedorias divinas com tal eloquência que eles se viam verdadeiramente extasiados, assim permanecendo por longos tempos. Em seguida, Jesus se colocava em oração para o Pai Celeste e suplicava pela salvação da humanidade. Voltando a si, retornavam à caminhada jubilosos e alegres. Naquele dia, Maria e José permaneceram em completo jejum, alimentando-se somente da alegria divina que representava a presença de Jesus, que os mantinha completamente saciados. Todavia, o santo se preocupava, pois, sendo ele tão pequeno, necessitava alimentar-se. Jesus o consolava, dizendo: Cara José, não te aflijas, nós todos nos restauraremos esta noite na hospedaria. Não te preocupes com o meu sofrimento, pois dentro, em breve, os enfrentarei verdadeiramente e passarei por muitas dificuldades no tempo. Não deves mortificar-te por pouco, mas agradecer comigo ao Pai, que me dá ocasiões de sofrer algo e de poder mostrar-lhe o amor que tenho por ele e pela humanidade. Aproximando-se já à noite, procurando o local adequado para o pernoite, onde pudessem repousar, o santo se mostrava muito satisfeito. Não por ele mesmo, mas sim por Maria e Jesus. Aceleraram seus passos para que chegassem a tempo. Embora os santos se preocupassem em que tal aceleração de marcha pudesse provocar sofrimentos ainda maiores aos seus dois queridos. Todavia, urgia que assim agissem para que não fossem apanhados pela noite durante a caminhada. Apesar de todas as alegrias que tinham José, não deixavam também de ter suas aflições e preocupações com o bem-estar de Jesus e Maria. No início da noite, chegaram à hospedaria e lá se instalaram, alimentando-se de pão, água, hortaliças e algumas frutas. Retiraram-se para o aposento e os hospedeiros, embora maravilhados com a beleza de Jesus e Maria, nada disseram e os deixaram repousar em paz. Passaram parte da noite orando, louvando ao Senhor, e parte em repouso, recuperando-se da fadiga extrema que tinham. Na manhã seguinte, bem cedo, após as costumeiras orações, partiram novamente. Muitos chamaram José de felizardo por ter esposa tão digna e filho tão belo, cuja graça e beleza cativaram a todos. José se alegrava ante essas afirmações e agradecia a Deus, reconhecendo os favorecimentos todos que ele lhe dispensava. Em certas ocasiões, estando Maria e José cansados, Jesus lhe tomava as mãos e caminhava entre eles, que então se sentiam mesmo como se estivessem sendo carregados por alguém, sem sentirem mais qualquer fadiga. O santo, voltando-se para Jesus, dizia: Ó meu querido filho, tu alegras a minha tarefa e fazes com que não me canse, mas que me veja alegre e satisfeito. E quanto a ti, tão pequenino, quem se encarrega do teu sofrimento nessa tão longa viagem? Com muita graça e afabilidade, Jesus respondia: O amor que vos tenho faz com que não me canse. Ele adoça as minhas tristezas e faz com que eu possa tolerar tudo e caminhar com facilidade. Ouvindo tais palavras, o santo exclamava: Ó, o amor divino, vinde para mim, inflamai também o meu coração. Assim dizendo, extasiava-se de tal maneira que tinha até mesmo necessidade de parar por alguns momentos. Passado algum tempo, retomavam sua caminhada alegremente. O santo, pela simples menção do amor, inflamava-se de tal maneira que parecia existir fogo em seu coração, como de fato existia, e se extasiava com o próprio significado da palavra, e também com a sua doçura. Por isso, Jesus recorria a ela com frequência, falando em particular do grande amor que o Pai dispensava à humanidade, pois havia
enviado seu filho para salvá-la. Jesus tinha até por bem moderar algo esse seu entusiasmo, pois José se inflamava tanto que não podia mesmo mais controlar a força do seu amor. Era um amor que o consumia como fogo, pois as palavras de Jesus atuavam nele como ativadoras daquela imensa chama da qual estava possuído. Após terem caminhado por bom tempo, paravam para a recuperação do cansaço. Todavia, nada encontrava na região que lhe pudesse servir de alimento, pois nada havia mesmo encontrado nela. Apareceram então alguns pássaros com algumas frutas nos bicos e as depositaram no colo de Jesus. Fortaleceram-se algo com esses alimentos e agradeceram carinhosamente ao Pai Divino, que mais uma vez providenciava seu sustento, até mesmo por meio de seres irracionais. Alimentados, Jesus passou a falar sobre a divina providência, estimulando a fé existente no coração de José e também sua gratidão para com o Pai, que tanto os protegia e defendia. Em outras ocasiões, ao descansarem, surgiram pombos com os ramos de oliveira nos bicos, que fizeram cair sobre Jesus. O santo observava atentamente tais fatos e meditava sobre a grandeza das obras do Senhor, executadas através daqueles pequenos animais que saltitavam mostrando sua alegria. E ele os admirava satisfeito por ver que assim agiam em honra ao unigênito do Pai Celeste. Como será visto adiante, não faltaram também animais selvagens que fossem reverenciar o Criador, fatos que realmente pasmavam o santo. Dessa forma, seguiam seu caminho e muitas vezes foram forçados pelas circunstâncias a passar noites em pleno campo, sem mesmo encontrarem locais adequados para seu repouso noturno. Nessas ocasiões, o santo se via extremamente aflito ao ver que Maria e Jesus deveriam passar a noite completamente desabrigados. Utilizava seu manto para cobri-los, tal como se fosse uma barraca de campanha. Fazia-o tal com engenho e arte que ele se parecia mesmo com abrigo, onde passavam a noite apreciando aquela pobreza. Entretanto, ele sofria sendo o desconforto de Maria e José sem poder socorrê-los naquelas circunstâncias. Em algumas dessas ocasiões, receberam alimentos levados por anjos, ao que ele agradecia profundamente. Nessas ocasiões de extrema necessidade, ele se voltava para o Pai e solicitava suas providências, pedindo que não considerasse sua indignidade, mas sim as necessidades enfrentadas pelo seu Filho unigênito e a Divina Mãe. O Senhor não tardava em atendê-lo, de uma forma ou de outra. Contudo, em algumas dessas oportunidades, ele teve por bem testar a fé daquele seu servo e fez com que tardassem as necessárias providências. Nessas ocasiões, Jesus dizia: Ó meu Pai, tenho necessidade de recuperação, pois tenho fome e sede. Essas palavras feriam José profundamente e ele chorava dolorosas lágrimas. Levantava então suas mãos para o alto, clamando pela providência divina e dizia para Jesus: Ó meu filho, como posso agir para socorrer-te nessas necessidades? Sinto consumir-me frente à minha incapacidade em atender à situação tão aflita. Deves rezar para o Pai Celeste para que nos envie os alimentos necessários, pelo menos para ti e para tua mãe, pois que eu, que não o mereço, os dispenso voluntariamente. Jesus, como qualquer outra criança faria, dava de ombros e insistia em suas necessidades de comida. José se ajoelhava e com lágrimas rezava para que o Senhor socorresse seu filho. Deus, após ter provado a paciência e o sofrimento de seu servo, acabava por providenciar até mesmo em excessos os alimentos, agindo através dos seus anjos para isso. O santo, então, agradecia e rendia graças ao Senhor por aquelas providências e pedia a Maria para que cantasse algum cântico de louvor para a divina providência. E ela assim o fazia para a grande alegria de Jesus e consolo de José, que se extasiava de tanta alegria. O santo teve de passar também por amarguras e aflições durante a viagem, principalmente nas ocasiões em que via Jesus triste e angustiado
tratando com seu Pai divino, ocasiões essas que realmente o amarguravam. Não ousava perguntar a ele quais as causas daquela sua grande aflição. Indagava se tinha qualquer dor que o molestasse, ou se por acaso se sentia mal, doente. Jesus apenas movimentava negativamente sua cabeça. Como resposta, José, ainda mais aflito, dizia para si mesmo: Ó, meu filho, o que é então que te perturba tanto? Ó inocente filho, por que te afliges? Unigênito do Pai que és, alegria do céu e de nossas almas, como sofro por ver-te em aflições e angústias? Com certeza, falhei em algo ou te desgostei, e continuava amargurado por não receber qualquer resposta de Jesus. Seguindo viagem, transferia sua aflição para Maria, também taciturna de seu lado, que acompanhava o estado de espírito de Jesus. Através de sinais, fazia com que ela entendesse suas preocupações, e ela deixava que ele percebesse que Jesus se encontrava em colóquios com o Pai, e que ele se afligia pelas muitas ofensas que lhes eram feitas pela humanidade em geral. O santo se acalmava temporariamente e, através dos sinais de Maria, entendia a situação, pois agora estava informado sobre suas causas. Uma vez seguro de não ser o motivo daqueles aborrecimentos de Jesus, conformava-se, embora mantivesse ainda certa amargura por aquela sua aflição tão grande, e ele mesmo meditava então sobre as muitas ofensas que o Senhor recebia das pessoas. Mortificava-se e chorava, sentidas lágrimas. Jesus então se acalmava e lhe dizia: Meu Pai querido, não te aflijas com as minhas angústias. Tu sabes que eu vim para salvar e redimir a humanidade de todos os seus pecados. Sendo esse assunto da mais extrema importância, eu devo dele tratar continuamente com o Pai divino. Estou ciente de que quanto ele ama todas as pessoas e também de não receber as devidas retribuições da humanidade ingrata em geral. Posso ver também o que o futuro rezava para ele em maiores ingratidões. Portanto, nada mais posso que sentir-me amargurado e angustiado. Se me vês aflito, não é por tua causa, pois somente me dás alegrias e não aflições. A essas palavras, José se ajoelhava derramando copiosas lágrimas, dizendo para Jesus: Tem compaixão e perdoa este humilde servo. Eu tenho pena em ver-te triste, aflito e angustiado, e chego a desejar a minha morte. Eu não posso deixar de sentir-me desta forma, quando tu, que és toda a minha alegria e meu consolo, te mostras tão aborrecido e angustiado. E José então dizia coisas muito amáveis para ele, contando também de seu grande amor. Pedia a ele que transferisse para si as amarguras todas que o acabrunhavam, pois ele assim se sentiria melhor do que vendo seu sofrimento. Ele, Jesus, a quem o santo tanto amava acima de si mesmo e em quem depositava todo o seu amor.